Pessoal, muito bom dia a todos. Muito bom dia a todos. Vamos fazer a nossa última aula do semestre. Eu já deixei a P3 aberta. Eu já deixei a P3 aberta. Vocês podem fazer já a P3. Eu deixei para ela fechar na quinta-feira da semana que vem, para que vocês tivessem mais tempo para fazê-la, né? A P3 a gente vai focar. A P3 vai ser focada nessa parte de espectroscopia. E no método de adição de padrão, método padrão interno, né? Bem, então vamos fazer alguns exercícios, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem eu vou mandar os exercícios para vocês. Vocês podem abrir. Vocês podem abrir essa tabela. Nessa tabela tem os exercícios que a gente vai trabalhar hoje, né? Opa. Então aqui a gente tem os exercícios que vão ser, Então aqui a gente tem os exercícios que vão ser trabalhados na aula de hoje. Então vocês podem ler o enunciado. Então vocês podem ler o enunciado. A gente fala: o ferro forma um complexo com tiocianato e tem fórmula. Essa daqui é a fórmula do tiocianato de ferro 3, né? Então eu já falei para vocês, né? Na verdade, o máximo, isso daqui eu copiei do livro, né? Na verdade, o máximo de absorção do tiocianato é em 470 nanômetros, né? Uma amostra de água de poço foi analisada de acordo com o esquema mostrado na tabela a seguir. Calcule a concentração de ferro em partes por milhão na água de poço. Então ele está falando que você tem o ferro 3, você imagina que o ferro 3, uma solução concentrada de ferro 3 tem uma coloração amarela pálida, né? Você imagina que uma solução bem diluída de ferro 3 vai ser totalmente incolor, né? Agora, no entanto, o ferro 3, quando ele se liga com o tiocianato, ele forma um complexo de coloração vermelha intensa, que é o tiocianato de ferro 3, né? Então, é isso também que eu falo para vocês, que é um método colorimétrico. Você tem o tiocianato que é totalmente incolor, né? Você tem o tiocianato que é totalmente incolor, e você tem o ferro 3 que também é totalmente incolor. Quando você mistura o ferro 3 e o tiocianato, você tem um complexo vermelho, né? Então, pela absorvância desse complexo vermelho, você diz a concentração de ferro 3, né? Você também poderia fazer o contrário, né? Eu já fiz o curso de Química Analítica Instrumental, né? Com os alunos da Engenharia Química, em que a gente determinou a concentração de tiocianato na saliva. Então, você imagina que, por exemplo, se você come algum alimento não só tóxico ou estragado, né? Por exemplo, teu organismo ele elimina quando você se intoxica com alguma substância, teu organismo elimina isso como tiocianato, né? Então, por exemplo, você imagina que o cigarro tem muitas aminas, essas coisas.
Então, um fumante ele tem uma concentração de tiocianato na saliva muito mais alta que o não fumante, né? Então você pode determinar a concentração de tiocianato na saliva de um aluno utilizando esse método, né? Então, nos anos anteriores, né, exceto o primeiro semestre desse ano, que por causa da pandemia, o aluno pegava, cuspia mesmo dentro de um tubinho de ensaio, né, um tubo de polietileno. A gente centrifugava esses tubos, né? Aí a gente pegava um pouquinho da saliva do aluno e misturava com uma solução de ferro 3. Quando eu misturava com a solução de ferro 3, a gente observava uma coloração vermelho sangue. Essa coloração vermelho sangue era o tiocianato de ferro 3, né? Então, através da absorvância do tiocianato de ferro 3, se determinava a concentração de tiocianato na saliva humana. Pessoal, então aqui a gente tem um caso em que você vai fazer. Aqui a gente tem um caso em que a gente determina a concentração de ferro 3, né? A gente determina a concentração de ferro 3 na água de poço pelo método da adição de padrão. Então você coloca 50 ml de ferro 3, mais 5 ml de um agente oxidante, mais 5 ml de um agente oxidante para fazer o ferro 2 virar ferro 3. Você coloca 5 ml de um padrão interno, né? Você coloca 5 ml de uma solução de ferro 2 que tem concentração 2,75 ppm. Depois você coloca 20 ml de tiocianato 0,05 mol por litro, que o tiocianato que vai ligar com o ferro 3 e formar o complexo vermelho sangue. E você tem a água, né? Então, você vai ter sempre um volume final igual. Então, aqui você tem duas soluções, onde as duas soluções vão ter um volume final igual, né? Então, você pode resolver esse tipo de exercício, eu já demonstrei na aula passada, por uma regra de 3, né? Então, você fala que você tem a concentração da amostra, a amostra vai te dar uma absorbância. Aí você vem e coloca mais do analito na tua amostra. Então, você vai colocar a concentração da amostra mais a concentração do fortificado é igual à absorbância da amostra fortificada. Então, você resolve isso daqui através de uma regra de 3, né? Você multiplica em cruz. Né? Então, você vai ter a amostra fortificada vezes a concentração da amostra, que vai ser igual à absorbância da amostra, que multiplica a concentração da amostra, mais a concentração da amostra fortificada, né? Na aula passada eu resolvi isso daqui, mas eu coloquei um I de resposta, né? Porque você pode fazer isso daqui para qualquer técnica analítica, não só absorbância, né? Então, por exemplo, eu poderia dar esse exemplo aqui usando polarografia, usando cromatografia gasosa, utilizando potenciometria. Você imagina que esse método da adição de padrão ele funciona para qualquer técnica analítica. Tá? Esse método da adição de padrão funciona para qualquer método analítico, tá? Qualquer técnica analítica você pode usar isso daqui, então não precisa ser só absorbância aqui, pode ser intensidade de corrente, área do pico, tá? Bem, então quando você faz isso daqui, você tem que a absorbância da amostra fortificada vezes a concentração da amostra é igual à absorbância da amostra vezes a concentração da amostra, mais a absorbância da amostra vezes a concentração da amostra fortificada. Então é só você imagina o quê? É só você passar esse termo para cá. Então você tem a absorbância da amostra fortificada vezes a concentração menos a absorbância da amostra vezes a concentração da amostra. Isso daqui é igual à absorbância da amostra vezes a concentração da amostra fortificada, né?
Então, esse daqui você pode deixar a concentração da amostra em evidência, que é a tua incógnita é a concentração da amostra. Escrever que a concentração da amostra vezes a absorbância da amostra fortificada menos a absorbância da amostra é igual à absorbância da amostra vezes a concentração do fortificado. E, por fim, você deduz como a concentração da amostra é igual à absorbância da amostra vezes a concentração do fortificado, dividido pela absorbância do fortificado, menos a absorbância da amostra. Né? Então a gente deduz essa formulazinha aqui. Então, para resolver esse exercício, ó, eu já tenho a absorbância da amostra, que isso daqui é dado do exercício. Né? A absorbância da amostra é 0,231. A absorbância da amostra fortificada é 0,549. A absorbância da amostra fortificada é igual a 0,549. E a absorbância e a concentração da amostra fortificada, como é que eu vou fazer? Ó, eu tenho uma concentração do padrão, um volume do padrão e o volume final da minha solução. Certo? Então, o exercício está falando que a concentração do meu padrão é 2,75. É 2,75 ppm. Eu peguei, ó, eu peguei 50 ml de amostra, coloquei 5 ml do reagente oxidante, 5 ml do padrão, 20 ml de tiocianato e 20 ml de água. Então, eu vou ter um volume final de 100 ml, eu vou ter um volume final de 100 ml, e o volume do padrão que eu adicionei à amostra foi de 5 ml. Tá? Então, para eu dizer qual que é a concentração da minha amostra fortificada, é só fazer a concentração do padrão vezes o volume que foi adicionado, dividido pelo volume final. Né? Então, a concentração de ferro na minha amostra fortificada é 0,375. Tá? Então, você imagina que essa minha amostra que foi fortificada, que eu adicionei ferro 3, ela tem a concentração original da amostra de ferro, mais uma concentração devida ao ferro que eu adicionei. Né? Então, a amostra fortificada tem uma absorbância de 0,549 e a minha amostra, que é quando eu não coloco nada de ferro, ela me dá uma absorbância de 0,231. Né? Então, para eu determinar a concentração da minha amostra agora, é só eu substituir na fórmula. Né? Eu vou fazer a absorbância da minha amostra vezes a concentração do fortificado, dividido pela absorbância da amostra, menos, desculpa, a absorbância da amostra fortificada, menos a absorbância da amostra. Bem, então deixa eu ver. Eu tenho a absorbância da minha amostra vezes a concentração do... desculpa, eu troquei, pessoal, tá vendo? A concentração do fortificado tá aqui, ó. Concentração do fortificado tá aqui. A concentração da minha amostra fortificada tá aqui. Só que tem um detalhe. Aí você vai vir na minha prova e você vai vir aqui e você vai colocar que a concentração de ferro, você vai vir aqui e vai falar que a concentração de ferro nessa amostra é 0,09 ppm. Né? Não é 0,09 ppm, por quê? Porque essa amostra ela foi diluída 2 vezes.
né? Você imagina o seguinte, ó, eu coloquei 50 ml de amostra, né? Então você imagina o seguinte, que o volume original da amostra era 50 ml, né? Então, para eu dizer agora, então lembra do fator de diluição, né? Você imagina que a concentração da amostra é igual à concentração da amostra diluída vezes o fator de diluição, né? Então, você imagina que isso aqui a gente já fez inúmeras vezes, isso daqui a gente já fez inúmeras vezes. Você sabe que o fator de diluição é o quê? É o volume final dividido pelo volume inicial da amostra, né? Posso até colocar um volume inicial, né? O volume inicial da amostra, que eu tinha 50 ml de amostra. Então, nesse momento, você sabe que o teu fator de diluição vai ser o quê? Vai ser 100 dividido por 50. É claro, né? Eu não precisava nem fazer o fator de diluição, né? Porque, pô, tinha 50 ml. Aí eu diluí a amostra para 100 ml, né? Você não precisa nem fazer a conta, né? Você já sabe que a amostra foi diluída 2 vezes. Então, se eu achei 1 ppm, a concentração da amostra verdadeira vai ser 2 ppm, né? Enfim, você me dizer a concentração da amostra, é só você fazer a concentração vezes o fator de diluição, né? Isso daqui você pode, deu 0,19976, né? Você pode arredondar isso daqui para 0,2 ppm, né? Então, é assim que funciona o método do padrão interno. Eu acho que Então, é assim que funciona o método do padrão interno. Ok? Todo mundo entendeu como é que funciona o método do padrão interno? Ah, que ótimo. Então, vamos para o segundo exercício da aula de hoje. Vamos para o segundo exercício da aula de hoje. A gente tem aqui, deixa eu dar um zoom para ficar mais fácil de vocês verem. A concentração de íon sulfato em águas naturais pode ser determinada pela medida de turbidez que resulta quando um excesso de cloreto de bário é adicionado a uma quantidade medida de amostra. Um turbidímetro, instrumento usado para essa análise, foi calibrado com uma série de padrões de soluções padrão de sulfato de sódio. Os seguintes dados foram obtidos na calibração. Obtenha a concentração de sulfato em uma amostra que gerou uma leitura de 2,84 no turbidímetro, né? Então, aqui você tem as concentrações, né? As concentrações foram colocadas gentilmente em miligramas por litro, e aqui você tem a leitura do equipamento, né? Então, ó, você tem a concentração de 0, de 5, de 10, de 15 e de 20. Lembra do que eu falei, que até no livro didático tem exemplo onde a curva de calibração é feita 5, 10, 20 e 30, né? Mas lembra-se que o ideal é que você tenha pontos equidistantes na tua curva analítica, né? Lembrem-se, então, aqui você tem a resposta do teu equipamento, né? Lembre-se que você sempre deseja que teu equipamento te dê uma resposta linear. Aliás, eu não recomendo de maneira alguma que você use um método em que tua resposta não seja linear, né? Então você pensa o seguinte, a sua concentração, né, vai variar linearmente com a resposta do teu equipamento, né? Então é por isso que é importante que você use pontos equidistantes na sua curva analítica. É por isso que é importante que você use pontos equidistantes na tua curva analítica. Então aqui você tem as concentrações de sulfato e aqui você tem as respostas, né? Então aqui você tem concentrações e respostas. Para você determinar a concentração de uma amostra desconhecida, você vai usar a curva de calibração externa, né? A curva analítica. Você pode escrever PROG
.lin para obter essa curva analítica. Se você só colocar aqui os valores de y e os valores de x e fechar o parênteses, ele já vai te dar direto o coeficiente angular e o coeficiente linear, né? Então, você pode vir aqui, né? Você tem y, que é igual a x mais b. A função PROGLIN, se você só escrever PROGLIN e colocar os valores de x e de y, os valores de x e de y, né, na tua curva analítica, ele já vai te dar o coeficiente angular e o coeficiente linear, né? Uma outra maneira de você obter a curva de calibração é você selecionando os dados e clicando aqui em inserir dispersão, né? Quando você vem aqui e clica em inserir dispersão, ele já vai te dar a sua curva analítica, tá? Então aqui você tem a tua curva analítica. Se você clicar com o botão direito do mouse em cima, você vem adicionar a linha de tendência. Aí aqui você pode colocar para lhe dar a equação da reta e o r quadrado, né? Então aqui você tem a equação da reta e aqui você tem o r quadrado, né? Lembra que quando você for fazer teu TCC e as outras disciplinas específicas de engenharia, você nunca entrega um gráfico sem dizer o que é o eixo X e o que é o eixo Y, né? Então você vem aqui inserir títulos aos eixos, né? Então aqui você tem que aqui é a leitura. Aqui é a leitura. E aqui é a tua concentração. Então aqui você escreve que é a concentração de sulfato. E a unidade, né, que é miligramas por litro, você coloca entre parênteses, né? Então, é assim que você resolve esse tipo de exercício. Ele está falando que a amostra desconhecida tem uma resposta de 2,84. Opa. Tem uma resposta de 2,84. Ele tem uma resposta de 2,84, né? Então, a amostra tem uma resposta de 2,84. Para você determinar a concentração dessa amostra, é só você fazer a resposta menos o coeficiente linear, desculpa, né? É menos o coeficiente linear dividido pelo coeficiente angular. E aqui você tem a tua resposta, que é 11,54. Lembra que a unidade daqui é a mesma unidade que você usou no eixo X, né? Então, a concentração no eixo X é miligramas por litro, então tua resposta é miligramas por litro. A gente está fazendo tudo... A gente está fazendo todas as questões das nossas provas pelo Microsoft Excel, né? E também, quer dizer, a aula é feita pelo Excel e as provas são feitas no AVA, né? Então, no AVA é só múltipla escolha e já vem a unidade nas opções, né? Então, é minha obrigação colocar a unidade nas respostas, né? Mas lembrando que quando eu fazia a prova dissertativa, eu ficava louco quando o aluno me dava uma resposta e não colocava a unidade, né? De um ponto de vista prático, se eu te faço essa pergunta e você fala 11,54 não me dá unidade, isso daqui não vale nada, né? 11,54 o quê? Quilos, gramas, toneladas por litro? Não, quilos por litro fica difícil, né? Você ter 11,54 gramas de sulfato de sódio num litro de água, né? Mas poderia ser miligrama, micrograma, nanograma, né? Então, não só na minha disciplina, lembra nas outras disciplinas que você vai fazer no curso de engenharia, sempre usa as unidades, tá? Então aqui a gente tem o método do padrão interno. Eu falo para vocês que isso daqui é muito interessante. Por ser uma prova de múltipla escolha no AVA, eu não vou fazer uma pergunta teórica para vocês, né? Olha, mas assim, essa é uma pergunta que eu sempre fiz em todas as minhas provas de análise instrumental, né? E é muito importante que você saia da minha disciplina sabendo responder essa pergunta. Para que serve o método do padrão interno?
Talvez antes de eu fazer essa pergunta, eu devesse perguntar para vocês, o que é o método do padrão interno. Então, você pode imaginar que o método do padrão interno, em todas as amostras que eu tenho, eu adiciono um analito, né, que não está presente na minha amostra, né? Então, por exemplo, eu quero determinar a concentração de sódio eu quero determinar a concentração de sódio num sal do Himalaia, né? Eu quero dizer quanto de sódio que tem ali, né? Então, em todas as minhas amostras, eu venho e coloco uma concentração constante de um outro analito que não está presente na amostra, né? Então, por exemplo, nesse exemplo em específico, todas as amostras, inclusive os padrões utilizados para fazer a curva analítica ou curva de calibração, eles foram acrescidos de lítio, né? Então, todos os padrões, inclusive a amostra que eu quero determinar a concentração, receberam uma concentração constante foram preparados para ter a mesma concentração de lítio. Para que serve isso, professor? Você imagina o seguinte, o método que está sendo descrito aqui é a espectroscopia de emissão na chama, né? Então, você imagina que você borrifa o elemento químico na chama e ele emite luz. Essa luz é captada pelo equipamento. Você imagina que nesse processo, a vazão que você está borrifando o líquido na chama e a temperatura da chama podem variar, né? Podem não, com certeza variam, né? Você pode até com equipamento bem novinho você ter uma vazão constante do líquido que vai para a chama. Mas é impossível você borrifando toda hora água na chama, a temperatura da chama não alterar. Então você imagina que a emissão do elemento químico vai variar não só em função da concentração, né, mas ele também vai variar em função da temperatura da chama. Então você imagina que se toda amostra tiver uma concentração conhecida de um analito que não está presente na amostra, você imagina que se a chama esfriar, a resposta vai aumentar. Desculpa, se a chama esfriar, a resposta vai diminuir. Se a chama esquentar, a resposta vai aumentar. Então você imagina que se eu estou borrifando uma mistura, né, de sódio e de lítio, você imagina o seguinte, que a resposta, estou colocando várias vezes a mesma amostra, né? Eu estou inserindo na chama várias vezes a mesma amostra. Você imagina que a resposta do lítio vai variar por causa da temperatura na chama, né? Então, por exemplo, aqui nessa coluna você tem a resposta para o lítio, né? Você pode ver que a resposta do lítio variou, né? Então, assim, eu estou passando aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu estou passando 6 amostras com exatamente a mesma concentração. Aí você vai falar, professor, se tem exatamente a mesma concentração, por que não tem exatamente a mesma resposta aqui? Por causa disso, você imagina que a temperatura da chama variou, eu não sei se a vazão do líquido que eu estou mandando para a chama variou também, né? Então, apesar dessas 6 amostras aqui terem a mesma concentração de lítio, elas mostraram respostas diferentes, né? Então, quando eu olho para essa coluna aqui, você imagina o seguinte, com certeza a resposta para o sódio devia estar aumentando, né? De fato, aumentou, né? Eu coloquei padrões de 0,1, de 0,5, 1 e 5. Então, a resposta para o sódio devia aumentar. De fato, aumentou. Só que você imagina que essa resposta aqui não aumentou só porque a concentração aumentou. Essa resposta aumentou também, ou diminuiu em parte, né, por causa das variações da temperatura da chama. Então, você pode imaginar que se eu dividir a resposta do analito pela resposta do padrão interno, eu consigo eliminar esse efeito. Então, por exemplo, se eu estou analisando uma amostra, né, para ver a concentração de sódio nela, você imagina que se a temperatura da chama subir um pouquinho, eu vou, em relação a quando eu passei o padrão, né?
você imagina que a minha concentração vai ser determinada como um pouco maior do que ela é na verdade. Se a temperatura da chama esfriar um pouquinho, eu vou dizer que a concentração da amostra é um pouquinho menor do que é na verdade. Quando eu uso o padrão interno, eu elimino a flutuação do equipamento. Tá? Quando eu uso o padrão interno, eu elimino a flutuação do equipamento. Que seria isso, a temperatura da chama, a vazão do líquido que vai para a chama. Então você imagina que, por exemplo, nas técnicas de emissão atômica, né, como espectroscopia de emissão atômica na chama e no plasma, né, você não consegue trabalhar se você não tiver um padrão interno. Tá? Você não consegue trabalhar se não tiver um padrão interno. A cromatografia gasosa, né? Você imagina que na cromatografia gasosa você injeta volumes de amostra no equipamento que são absurdamente baixos. Né? Você imagina o que você coloca 1 microlitro de amostra dentro de um cromatógrafo. Só que você não consegue pegar um volume tão pequeno, né? Você imagina então que você pega um volume maior, esse volume de amostra, na verdade, você coloca volumes até bem menores do que 0,1, né? Então, o que acontece? Tua amostra ela é vaporizada numa câmera quente e depois uma parte dessa amostra é dirigida para o equipamento, né? Então, você imagina que essa divisão da amostra dentro do equipamento ela acaba não sendo constante, o que induz a um erro, né? Então, por exemplo, quando eu fiz meu doutorado, a gente uma vez estava fazendo umas determinações por cromatografia gasosa, né? Aí o primeiro lote que foi entregue, né, de análises, o comprador ele falou assim, mas tem muita variação nos seus dados, né? Eu posso ver o relatório do equipamento das análises, né? Que a gente tinha que analisar em setuplicata cada amostra, né? Então cada amostra era analisada 7 vezes. O desvio padrão tipo assim, você está analisando a mesma amostra 7 vezes. É claro que você não vai ter 7 vezes exatamente o mesmo resultado, porque inevitavelmente você vai ter alguma flutuação, né? Seja do teu método, né, de preparo de amostra ou do teu equipamento, né? Mas assim, espera-se que essa flutuação nos seus dados, né, o desvio padrão das replicatas não seja alto. Então, o que aconteceu? O que aconteceu? Você imagina que tinha um desvio padrão muito alto as amostras, né? Aí quando eu fui perguntar para o colega que tinha feito antes, né, eu falei assim, tá, mas tu usou o padrão interno, né, já que é cromatografia gasosa e você usou esse modo split, né? Split em inglês é a tradução literal da palavra split, né, do inglês para o português é divisão, né? Então, na cromatografia gasosa, quando você divide a tua amostra antes de inserir no equipamento, você fala que é uma injeção em modo split. Quando você injeta toda a amostra diretamente na coluna, você fala que é splitless, né? Sem divisão. Aí eu falei, tá, você usou, eu tô vendo aqui no relatório do equipamento que você usou o modo split, mas eu não tô achando o padrão interno, né? Aí ele falou, o que é padrão interno? Né? Aí eu entendi por que teve uma variação tão alta nos dados, né? Então você imagina que tem técnicas como cromatografia gasosa, emissão atômica na chama, emissão atômica no plasma, que você não consegue trabalhar em hipótese alguma se você não utilizar um padrão interno. Você pode, é claro, até trabalhar, mas seus dados vão apresentar muita variação, né? Então aqui a gente tem esse exemplo que eu estou dando para vocês. As intensidades das linhas de emissão em chama podem ser influenciadas por uma variedade de fatores instrumentais, incluindo a temperatura da chama, a vazão da solução e a eficiência do nebulizador. Podemos pensar as variações desses fatores pelo uso, né? Podemos compensar as variações desses fatores pelo uso do método do padrão interno. Aqui adicionamos a mesma quantidade de padrão interno à mistura, contendo quantidades conhecidas do analito e da amostra com concentrações desconhecidas do analito. Então, tomamos a razão entre as intensidades da linha do analito
e aquela do padrão interno. O padrão interno deve estar ausente na amostra a ser analisada. Na determinação de sódio por emissão em chama, o lítio é frequentemente adicionado como um padrão interno. Os seguintes dados foram obtidos para uma solução contendo 1 ppm de lítio. Contendo sódio e 1 ppm de lítio. Tá? Então, ó, aqui a gente tem... Então, vamos colocar aqui a concentração. Vamos até abrir um pouquinho aqui as linhas, né? Vamos abrir um pouquinho aqui as linhas. E vamos dar um... Então, aqui a gente tem a concentração. Então, aqui a gente tem a concentração do sódio. Coloca sempre entre parênteses a unidade, tá? Então, quando você já for fazer o teu TCC, nunca insira uma tabela sem colocar as unidades sem colocar as unidades dos valores que você está mostrando, tá? Então, aqui você tem a resposta, né? Você tem a intensidade. Você tem a intensidade do sódio. E aqui você tem a intensidade do lítio. Certo? Então, aqui você tem as concentrações, que é 0,1, 0,5, 1, 5, 10 e amostra. Aqui você tem as concentrações, aqui você tem as respostas 0,11, 0,52, 1,8, 5,9, 9,5 e 4,4 para a amostra. E aqui você tem a resposta para o seu padrão interno, que é 86, 80, 128, 91, 73 e 95. Então, mais uma vez, eu lembro que eu tinha feito algo semelhante na aula anterior, né? Então, aqui você tem as concentrações e aqui você tem a resposta para o seu padrão interno. Né? Opa, desculpa, né? Você imagina que a concentração das tuas amostras, você imagina que a concentração de lítio na tua amostra, ela é constante, é 1 ppm, tá? Então, o que eu estou mostrando aqui? Essa daqui é a resposta para o lítio. Eu sei que todas essas amostras aqui, né? Você imagina que aqui são os padrões, né? Aqui, então, vamos até colocar, né? Então, você imagina que de 1 ao 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, de 1 a 5 são os padrões e o 6 é a amostra. Então, você imagina que a concentração de lítio nessas 6 amostras é exatamente a mesma, que é 1 ppm. Se você fizer um gráfico, né? Então, aqui você tem, aqui é o número de repetições. E aqui é a resposta do lítio. Não ficou muito bonito. Então, aqui a gente vai ter o gráfico. Deixa eu ver, eu vou diminuir o zoom para ficar mais fácil de vocês visualizarem. Você pode mudar os eixos também para vocês, quando vocês fizerem um gráfico, né? Infelizmente não vão fazer na minha disciplina, que a prova é de múltipla escolha, né? Mas já pensam que quando vocês for fazer o TCC de vocês, vocês tentem mostrar os gráficos sempre de uma maneira que fica fácil de você visualizar os dados, né? Então, por exemplo, se você começar a mostrar a escala aqui em 0, né, toda essa parte do gráfico aqui vai ficar sem qualquer utilidade.
Então, por exemplo, nesse gráfico, você pode começar a mostrar seus resultados em 60. Né? Você pode começar a mostrar a resposta em 60. Né? Então, aqui agora a gente põe o título dos eixos. Né? Então, aqui você tem a resposta. Você tem a resposta para o lítio. E aqui você tem a concentração. E aqui você tem o número de repetições. Como você pode ver, a concentração aqui em todas essas amostras é 1 ppm. A concentração do lítio em todas essas amostras é a mesma e é 1 ppm, e é 1 ppm a concentração. Então você pode ver que a resposta do equipamento variou bastante. Era para eu ter todas as respostas aqui numa única linha. Mas por causa de variações do instrumento, a resposta variou muito. Né? Então, esse gráfico aqui, se todos os pontos eles estivessem exatamente sobre a mesma linha, né, eu ia poder dizer que eu não preciso do padrão interno. Mas observando essa flutuação aqui na resposta do meu padrão interno, eu já consigo observar que eu vou ter que utilizar o método do padrão interno. Eu vou dividir a resposta do sódio, eu vou dividir a resposta do sódio pela resposta do lítio, porque aí eu corrijo essa flutuação. Então aqui eu vou colocar a concentração. Então aqui eu vou colocar a concentração do sódio. E aqui eu vou fazer a resposta do sódio dividido pela resposta do lítio. Então eu vou colocar aqui a resposta do sódio dividido pela resposta do lítio. Então eu vou vir aqui e vou fazer esse daqui dividido por esse daqui. Então, quando eu faço esse gráfico, eu vou ter uma linearidade bem maior. Esse gráfico vai me oferecer uma linearidade muito maior do que se eu não utilizasse o padrão interno. Então, por exemplo, esse daqui é o gráfico, eu vou fazer inserir, dispersão, adicionar linha de tendência. Você pode observar que o gráfico apresentou uma ótima linearidade agora que eu usei o método do padrão interno. Tá vendo? Então eu posso até colocar título. Eu posso colocar aqui título do gráfico. Eu vou colocar aqui padrão interno. Eu também poderia, agora se eu não vou, será que realmente o padrão interno me ajudou a eliminar a flutuação do meu equipamento? Então eu vou fazer agora o gráfico sem utilizar o padrão interno. Quando eu faço o gráfico sem utilizar o padrão interno, você já observa que tem uma variação. Você já pode observar que tem... o R, você pode observar duas coisas aqui, que o gráfico perdeu linearidade, mas o R não ficou muito prejudicado. Né? Você imagina que você tem um R de 0,98. Você pode imaginar que esse R não ficou muito prejudicado, por quê? Porque os pontos mais altos da curva eles têm maior influência no modelo linear que você traz. Tá? Então, você imagina que pelo menos esse ponto e esse ponto eles estão perto dentro da reta. Tá? Então, esse daqui é sem o padrão interno. Então, você pode comparar os dois gráficos aqui. Você pode comparar os dois gráficos aqui. Você pode fazer a comparação. Você pode fazer a comparação dos dois gráficos aqui, tá vendo? Aqui a comparação dos dois gráficos, né? Você vai ver que é bem melhor você utilizar o padrão interno, tá? É bem melhor você utilizar o padrão interno.
Para você calcular a concentração, a gente pode calcular a concentração utilizando o padrão interno e sem o padrão interno e ver se dá diferença, né? Então, mais uma vez, lembra que a equação da nossa reta é y igual a x mais b. Lembra que o b é o coeficiente linear e o a é o coeficiente angular. A gente sempre vai fazer isso. Eu ensinei para vocês a função proj.lin. Ela é a tradução. Se o teu Excel está em língua inglesa, você vai escrever ele nest. Né? Você só vai escrever LIN, ele já vai te dar o resto da função. Quando você coloca verdadeiro e verdadeiro, ele te dá uma série de outros parâmetros, né? Como o coeficiente de correlação, o erro na direção XY, o erro dos coeficientes, o número de pontos que você utilizou para construir tua reta, né? Enfim, aqui a gente só vai construir determinar a concentração, então não precisa de todos esses parâmetros. Então aqui você vai colocar os valores de y e aqui você vai colocar os valores de x. Então, a concentração da minha amostra vai ser isso, menos o coeficiente linear, dividido pelo coeficiente angular. Então, achei uma resposta de 3,54. Tá, e se eu não utilizasse, professor, a método do padrão interno? Bem, se você não utilizasse o método do padrão interno, você ia ter essa resposta aqui, ó. Então, a gente vai escrever aqui proj.lin. Aqui a gente vai ter os valores de y. E aqui a gente vai ter os valores de x. Então, a concentração da amostra vai ser isso menos isso, dividido pelo coeficiente angular. Então, você achou 4,2 e 3,54. Né? Então, você imagina que se você não utilizasse o método do padrão interno, você ia sobreestimar a concentração de sódio na tua amostra. Né? Você ia dizer que a concentração é de 4,2, quando na verdade é de 3,54. Tá? Então, resumidamente, se você tiver que me responder para que serve o método do padrão interno, você pode dizer que é para compensar flutuações ou variações no equipamento. Né? Que é isso que eu mostrei para vocês. Né? Você está trabalhando com emissão atômica. A temperatura da chama varia, né? A vazão do líquido que você está mandando para a chama, né, varia. Você pode imaginar também que nesse caso, né, de técnicas de emissão atômica, né, como emissão na chama e no plasma, você imagina que não é só você borrifar, né? Eu falo bem meio que a grosso modo, né? Borrifar a amostra na chama, né? Não é só você pegar e espirrar o líquido na chama, né? Tem todo um processo que a gente chama de nebulização, né? Que a tua amostra ela vai virar, como o próprio nome já diz, uma neblina, né? Você não vai, na verdade, espirrar um líquido na chama, né? Você vai ter um processo chamado nebulização. Você vai nebulizar a tua amostra e essa amostra nebulizada é que vai para o plasma ou para a chama. Né? Então, você imagina que o processo de nebulização e a temperatura da chama podem variar durante a análise. Isso daí e quando você usa um padrão interno, você compensa as flutuações do equipamento. Né? Então, resumindo de uma maneira curta e direta, para compensar flutuações do equipamento. Tá bom? Muito bem. Muito bem. Feita essa primeira parte, então vamos fazer um intervalinho de uns 15 minutos. Aí a gente volta para fazer mais alguns exercícios, tá bom? Então, daqui uns 15 minutinhos a gente volta.